Em complemento ao vídeo anterior aqui, também, se tivessem falado a verdade sobre o tema de trabalho secular, também não teria problema ficar lá, né? Mesmo depois, ali, a partir de 2018, 2019, dizia assim, ó, ele poderia, o Alex poderia, vamos dizer, tentar resgatar mais a confiança, mas além disso, nós também atacamos ele, o pessoal que me atacou, nós também atacamos ele de maneira injusta, e isso também atrapalhou a questão do retorno à atividade sexual. Então, também só dizer isso. É um argumento menos importante, mas também poderia dizer isso. Mais a situação de 2014 que teria que ser citada, referenciada, porque no momento que eu faria isso. Mas enfim, independente. Isso já foi falado no canal. Então eu assisti um documentário policial na nossa gloriosa Netflix e os caras lá falando umas besteiras, mesmo em relação, se eu for só trabalhar a questão um pouco criminal. Mas eu acho que algumas dessas questões seriam aplicáveis à minha pessoa, talvez sim, talvez não, né? Se não são aplicáveis à minha pessoa, descontextualizo, imagino que alguém poderia dizer isso sobre a minha pessoa, e já antecipando a argumentação para bloquear a argumentação caso eventualmente ela fosse dita a meu respeito. Ou ela foi realmente dita a meu respeito. Então, aquela coisa, primeiro eu gostaria de falar sobre a questão dos níveis de negação. Eu acho bizonho, né, o argumento do sujeito, porque é uma pessoa que quer acusar, né, independente se for verdade ou não. Quer trabalhar com argumentação que seja interessante para ele, mas vai trabalhar com argumentação que é interessante para ele. Se for falsa, então vamos lá. Níveis de negação. Não importa exatamente, pois dependerá no final da intencionalidade do sujeito e nível de participação em cada nível. Vou falar sobre isso um pouco depois, talvez não necessariamente nesse vídeo. Claro, dizendo novamente, se eventualmente todos esses ataques ditos nesse vídeo ou em outro forem realmente para mim. Quais são os níveis que ele estabeleceu? Não esteve no local e não fez nada. Mesmo até para a caracterização da chamada materialidade delitiva, né? Se o crime aconteceu ou não. Né? Ou, por exemplo, ele não esteve no local, mas participou de repente de longe, né? De repente era um mandante, alguma coisa. Ou esteve no local, mas não cometeu crime nenhum, só esteve no local. Então, essa possibilidade, inclusive, tem que ser mais trabalhada, né? Essa, tipo, não esteve, não fez, ou esteve, mas não cometeu crime, elas negam responsabilidade, né? Ou caracterizariam outro tipo de responsabilidade. Porque às vezes esse esteve, mas não fez, o sujeito pode ter cometido outro crime. Mas vamos trabalhar isso depois. Ou esteve no local e fez algum crime, até em mancomunação com outro sujeito. Só que aquela coisa, trabalhar onde se quer trabalhar, que ele é a expressão que ele usa, né? Aí que quando eventualmente a pessoa interrogada diz isso, aí que nós estamos trabalhando numa posição onde nós queremos. Ué, mas as outras podem ser verdadeiras. O cara pode não ter responsabilidade ou ter uma responsabilidade menor a partir da caracterização das outras três hipóteses acima. Então não tem essa, polícia. Não estou só falando para lá. O pessoal diz que a zomba da justiça, já vi esse comentário por aí também. Um famoso apresentador de programa criminal, não sei se estava falando a meu respeito ou de outras pessoas. Então, quem zomba da justiça sou eu? Se falou sobre mim, sou eu ou são essas pessoas que dizem isso aqui? Né? Quem estava zombando da justiça? Eventualmente, de repente, está tentando trabalhar com hipóteses não verdadeiras, só porque é mais conveniente trabalhar com isso, aí é trabalhar onde nós queremos. Digo, a questão não ideológica, mas hipotética criminal do crime que hipoteticamente teria ocorrido. Aí, quando ocorre essa situação, nós estamos trabalhando onde nós queremos. Ou seja, como se as outras três hipóteses não pudessem ser verdadeiras, inclusive porque no caso do documentário o sujeito estava negando. Mas justamente, quem que está zombando da justiça? Eu que estou levando em consideração todas as possibilidades poderem ser verdadeiras, ou esse cara que prefere trabalhar com a possibilidade do esteve e fez, sem saber se isso realmente é verdade. Só porque o cara começa a falar, ele pode começar a falar e pode mentir. Mesmo que esteve no local e fez o crime. Até isso pode ser mentira, afinal. Até por acobertamento, por outras possibilidades, né? Então, mas ok, vamos lá. Pode ser que esse negócio de zombar da justiça não tenha sido feito contra mim. Mas se alguém um dia levantar esse argumento, pô. Né? E se a argumentação forçada destoa da verdade, ou seja, querem trabalhar nisso mesmo que não seja verdade, e se essa argumentação forçada desse sujeito destoar da verdade, vamos continuar com essa teoria, com essa linha de acusação, essa linha de investigação? Não dá. Para mim, isso é desejo de acusar, mesmo que seja infundado. Digo, mesmo que o desejo de acusar esteja calcado sobre algo que não ocorreu. Então, quer dizer, é só acusar por acusar?
mesmo que a pessoa seja inocente, quer dizer, tá meio estranho. Ah, eu acho muito, como é que é, não só aleatório, mas muito arbitrário. Então é que tá, sempre existe esses flertes de arbitrariedade, né? Eu não concordo, por exemplo, isso aqui para mim não é um conservadorismo. Isso aqui, a arbitrariedade é uma característica que, aí que tá, ela não depende, vamos dizer assim, da posição política da pessoa. Há muitos conservadores, conservadores entre aspas, ou pessoal de direito que defende esse tipo de arbitrariedade, que eles vão chamar talvez retoricamente de discricionariedade. Não que não haja discricionariedade, essa palavra pode ser usada em outros contextos de maneira correta. Mas às vezes ela é disfarçada, uma arbitrariedade disfarçada de outras coisas. Claro que isso também já foi usado pela esquerda, então quer dizer. Então, só uma pausa. Continuando a gravação, né? Daí vi um sujeito falando ali no negócio do 11 de setembro, que daí ele, eventualmente, ele teve que parar para trocar de roupa, porque ele não estava usando ali a roupa profissional dele, né? E daí, se ele não tivesse parado para trocar, talvez ele estivesse mais próximo do World Trade Center, ele teria sido lesado, ou mesmo ocorresse algo pior com ele, devido ao 11 de setembro, né? Devido aos atentados. Ele teve que trocar de roupa. De repente, uma comparação com a minha pessoa, porque eu seria atacado na internet, então, portanto, eu teria que fazer a questão dos mandamentos. Ou seja, como se eu soubesse dos mandamentos antes. Se foi para minha pessoa, como se eu soubesse da aplicação dos mandamentos antes. Para evitar qualquer tipo de ataque à minha pessoa. Porque, eventualmente, o Novo Testamento poderia não dar certo. Como se eu soubesse disso. Os caras são loucos. Eita! Aí que tá, no final, é uma situação de maldade, né? Porque, por exemplo, eu não faria isso. Então, eu não sabia, mas eu estou dizendo assim, mantenha a- vamos dizer, o meu comentário, né? Ele tá coração de pedra, né? Esse pessoal, porque, por exemplo, claro que eventualmente, vamos dizer, se pode ajudar uma pessoa ou outra, mas o coração de pedra de ficar atacando as pessoas só porque eventualmente eu discordo de determinados pontos, né? Coração de pedra é o pessoal que fica mentindo só para fazer com que os outros sofram de maneira injusta, né? Não que talvez esse comentário me faça sofrer tanto, mas eita coração de pedra. Se dá o direito de mentir só porque eventualmente é liberado. Eita coração de pedra. Cuidado, porque isso pode estar representando outras coisas para quem eventualmente é, age dessa forma. Outro argumento que daí foi por uma policial, que eles não estavam conseguindo. Decorrente dessa mesma situação, eles não estavam conseguindo tirar a informação do sujeito que. Ah, como é que é do sujeito que. Como é que é? Do sujeito que não estava querendo colaborar com a investigação dele. No final até parece que ele realmente estava envolvido, mas quantas pessoas não estão e eles tentam forçar, né? Inclusive já falei aqui no canal sobre as questões de pessoas que no final acabam confessando só porque são forçadas a isso. É, então, esse complemento do canal sobre a questão da investigação, né, o cara não estava colaborando, e daí chamaram uma pessoa que de repente agiria de uma maneira mais suave, ou seja, como se. Eu não concordo, claro, chamaram ali, uma mulher na verdade se ofereceu para fazer porque ela acha, ela teria uma compreensão um pouco maior da dificuldade da vida que eventualmente esse cara teve por conta de vamos dizer, de pobreza, coisas assim, e não ter tido acesso a tantas, não só a tantas oportunidades, vamos dizer assim, a tantas facilidades na vida, né? E daí a mulher também tinha dificuldades na vida, conseguiria entender melhor. Eu acho isso meio. Claro, a mulher pode ter misericórdia, mas é que na verdade, se eventualmente os caras não têm, é porque na verdade eles se fecharam a isso. Né? E em muitas situações isso seria pecado. Não em todas, né? Ah, as pessoas muitas vezes não aplicam a misericórdia, sei lá, por uma soberba, alguma coisa nesse sentido, eu não entendo exatamente. Mas enfim, a mulher conseguia, essa negra conseguia, vamos dizer, dialogar melhor com o cara a partir de uma perspectiva de mansidão, de piedade, de misericórdia. Aí que tá, se isso eventualmente é uma comparação feita à minha pessoa, se for, né, é fake. A mansidão, o trato comigo não ocorreu. Sempre que eu acessava a internet, mesmo nessa situação de filhos espirituais, era alguém provocando, alguém dizendo, não, nós sabemos que você fez outra coisa, ou seja, como se eu não soubesse que isso era uma estratégia para eu falar mais, né? Ou seja, como se eu não soubesse. Eles fingindo que tinham argumentos. Claro que eu considerava a possibilidade que eles tivessem. E talvez ainda tenham. Mas
O que eu considero a possibilidade que tivesse realmente algum argumento, mas eles não revelavam. Como de certa forma é uma chantagem. É uma chantagem para eu falar, porque, bom, vai que eles têm realmente algum argumento, vamos, mas pode ser que eles não tenham e estão só falando isso para que eu fale mais. Só que ao mesmo tempo é bom para mim, sempre eu vou revelando algum detalhe, ou mesmo alguns detalhes eu vou descobrindo, exatamente para caracterizar a minha inocência, o que acabou acontecendo. E eu, inclusive, consegui desmontar e observar a contradição caracterizada por essa estratégia. Demorou um pouco, claro, mas eu acabei fazendo com que ele se contradissesse. Eu fiz, eu não fiz sozinho, não teria esse condão, mas eles acabaram entrando em contradição. Então aquela coisa, a mansidão não trata comigo, é fake, comigo essa mulher negra não me acessou, e se eventualmente acessou, não foi essa estratégia, principalmente na internet, que foi bastante na rua também, não foi a estratégia usada, ou sempre argumentos no sentido de, nós sabemos alguma coisa, ou argumentos que sinalizavam isso, pegamos você, alguma coisa assim. Ou mesmo argumentos diretamente sobre, ou não tão diretamente assim, sobre filhos espirituais. A mãe que abandonou alguma coisa. Então, na verdade, isso, eu não recebi trato de mansidão em relação a esse tema. Se isso aconteceu, foram pouquíssimas vezes diante da quantidade de ataques que eu recebi. Assim, só que foi uma proporção de 99 para 1. Acho que 95 para 5 talvez, eu diria para menos do que isso. Mas, enfim. No máximo eu diria 94 para 6, acho que 93 para 7 já não é. Então, para mais de 95%, vamos dizer assim, que não me trataram com mansidão nesse tema de filhos espirituais, seja para a questão dos filhos, seja por argumentos, vamos dizer, estratégicos para tentar fazer com que eu falasse alguma coisa. Claro, já que era bom para alimentar a tese da minha inocência, eu falei, vamos colocar lenha na fogueira. Né? Embora eu saiba que isso é uma estratégia. E sempre me acusavam, por exemplo, na net, e eu sempre fui, à medida das acusações, lançando novas info com o objetivo de provar a inocência. Só que eu fazia isso paulatinamente, eu não lançava tudo de uma vez. Né? Até porque eu achava, justamente, eu sempre prefiro pensar o tema para depois eventualmente falar. E aí eles confundiram, porque eles estavam falando assim, não, daí que veio o argumento do sujeito, não, aqui ele estava sempre negando as teses de acusação, e daí em algum momento ele chega na tese do Esteve e fez, aí que é onde nós gostamos de trabalhar. Não, no meu caso não foi bem isso, né? Houve várias outras argumentações. Isso que eu falo, a criminalística, vamos dizer assim, eles não têm que analisar só os níveis de negação. Eles têm que analisar o que está no meio das camadas, as entrelinhas e os detalhes disso. Então não é Esteve fez, por exemplo, em relação a filhos espirituais. Não. Claro que eu estive na pregação, nunca neguei que eu preguei. Agora, já é fake, né? Eu neguei a intencionalidade de que eu fiz a mesma coisa. E aí isso que vai entrar, depois o argumento que o promotor aparece e fala assim, não, mas nos Estados Unidos a lei americana... Bom, primeiro que não é a lei de Deus. A lei de Deus já não diz isso. É o pecado de cada qual. Cada um é responsável pelo seu. Então não tem essa de, eu fui lá e assumi o risco de que um sujeito cometesse um homicídio. Eu fui no mesmo lugar cometer um crime com o sujeito. Mas eu não sabia que ele cometeu um homicídio. Mas de repente eu assumi o risco de que ele pudesse cometer um homicídio doloso, mesmo que não me falasse, ou um homicídio culposo, que daí já é estranho, porque tipo, eu achei que ele, mesmo carregando uma arma de fogo, eu achei que ele não ia disparar sem querer. Que dolo é esse, cara? Eu nunca vi. É um dolo eventual, como é que é? Estendendo para a questão da culpa, eu acho meio fake. Então você está sendo punido só porque você anda com quem você anda. Ainda seria um pouco mais compreensível na questão do dolo-dolo. Mas agora, na questão da hipótese culposa de um homicídio, eu acho meio... É uma argumentação, tipo, até talvez não seria impossível no direito penal, mas seria muito mais difícil de fazer. E até mesmo de caracterizar no caso concreto. Então, aquela coisa. Aí o promotor diz, não, mas na lei americana você pode ser punido, mesmo que você não seja homicida, mas você estava junto com o homicídio e de alguma forma você é conivente com isso, só porque você estava junto. Depende. Porque no meu caso, em relação à pregação, claro que eu estava pregando, eu nunca neguei isso. Por exemplo, pode ser que eles não estejam falando a meu respeito, eu estou descontextualizando e colocando no meu caso, ou se eles estão falando a meu respeito, eu estou dizendo que isso não aconteceu. E mesmo na hipótese de descontextualização e colocar no meu caso, exatamente, não aconteceu. Se eventualmente o outro pregador tinha intenções ruins, eu não queria participar disso. Então não houve... não só pela lei de Deus, porque na lei de Deus cada um pelo seu próprio pecado. Mas, se eu fosse interpretar segundo a lei americana, nem isso aconteceu. Porque eram duas pessoas
que ele, o outro pregador poderia ter as situações dele. Vamos dizer, os próprios pulos dele. Enquanto eu tinha os meus, eu não seria conivente com aquilo que eventualmente o outro pregador fizesse se fosse pecado. Tanto que na situação que eu achei que quando eu não conseguiria controlar, porque era muito pesado, eu saí fora. Veja como não há concordância. Ah, mas então você apenas se eu conseguisse fazer a proteção em meio ao pecado, porque daí ninguém sofreria. Tá vendo a argumentação aqui? Aí sim, porque daí com certeza eu não seria conivente com isso. Ou vamos dizer, eu seria, entre aspas, conivente com o ataque, mas eu conseguiria proteger e ninguém sairia lesado. Espiritualmente isso é possível. Então quer dizer, então onde que eu sou conivente com o comportamento da outra pessoa? Então, mas ele esteve lá. Não. Só se eu conseguisse proteger. Mas tem hipótese também de Deus querer colocar as pessoas em risco. Porque já aconteceu, é possível. Eu não acharia correto, vamos dizer. Ou mesmo, Deus poderia estar mais certo do que eu. Agora, eu não desejaria. Mesmo que eu estivesse errado. Pode ser que eu não desejar colocar as pessoas na luta contra o mal, vamos dizer direto, seria para Deus um erro, para as pessoas não. Então por isso que eles estão dizendo, ele foi conivente, seria um erro, seria um pecado para eles, né? Seria um erro colocar as pessoas em risco. Não, mas para Deus talvez não seja. Ou para outras entidades espirituais talvez não seja. Para mim e para quem está avaliando, mesmo para a polícia, vamos dizer assim, ou para a polícia pessoal nesse caso, pode não ser nem só polícia efetiva, se tiver polícia efetiva observando isso. Não, Deus pode entender que isso seja correto fazer essa luta. Eu e a polícia, nós podemos até concordar, eu acho que não era uma boa ideia fazer, né? Se é que a polícia tem essa tese. Mas eu também, se essa é a linha de investigação, eu também acho que seria uma ideia ruim, a não ser nas hipóteses que eu estabeleci, né? E mesmo na curta duração haveria relatividade. Então tem essa, né? E o que me dava, eu questionava um pouco na questão da curta e média duração específica é se não houvesse escândalo. Mesmo que eu não tivesse capacidade de proteção. Porque aí também não precisaria proteger. Outra hipótese. Se o argumento é feito contra a minha pessoa e ninguém se escandaliza, não há lesão. Mesmo que eu não consiga proteger. E mesmo que demore até eu conseguir encontrar resposta. Mas se ninguém se escandalizou tanto, também seria uma outra possibilidade. Eu estava levando isso em consideração. Eu acho também improvável. Eu acho que o pau ia comer. Mas por isso que eu teria que ter proteção em meio ao pecado. Então, não é isso. Então, aí que está, justamente. Eu iria para lá para proteger as pessoas, não para cometer crime nenhum. Agora, o outro pregador, eu não sei. Não digo nem crime, mas que seja ou pecado, ou que seja uma mentira que poderia lesar. Então, de repente não seria pecado, a questão da mentira contra o não próximo. Mas isso poderia gerar escândalo. Se isso é entendido como algo errado, eu também acho que seja, há possibilidades que eu estando lá não seria crime. Isso não seria nenhum atentado à minha própria consciência, nenhum atentado à Bíblia, a Deus, ao próximo, ou ao não próximo. Não seria atentado a ninguém, dependendo de como isso se sucedesse. Então, de maneira nenhuma, eu vamos dizer, fui conivente com isso. E outra possibilidade, mesmo que eu estivesse em crime, aí que está descaracterizando o promotor americano, mesmo que eu estivesse cometendo um crime, a outra pessoa foi cometer, mais ou menos assim, duas pessoas estiveram no mesmo lugar para cometer dois crimes diferentes. E elas não estavam mancomunadas entre si. Então, por exemplo, eu poderia cometer um crime, só que o meu crime não tinha nada a ver com o dele. Nós estávamos planejando em conjunto. Aí a polícia tem que falar, não, mas você esteve no local, você é, como é que é? Você é responsável por homicídio. Não, se eu não sabia que o cara ia cometer. Que tem essa possibilidade, mesmo que estivesse mancomunado. Ou se não está mancomunado, como é que eu sou responsável se eu estou no mesmo lugar para cometer outro crime e nem sabia que o cara ia cometer outro crime? E eu não planejei nada com ele, nem conheço o cara. No caso, eu conhecia a pessoa, mas não planejei nada com ele. Com outro pregador, então, quer dizer, a crime eu estou usando assim no sentido que eu estou fazendo a comparação com o seriado. Mas vamos só estabelecer, em caso de igreja seria só pecado. E ainda são três possibilidades. Se se entender que houve uma acumulação, mas espera aí, o meu planejamento era diferente, eu queria eventualmente fazer a proteção. Ou, de repente, os dois podem até ter planejado, mas o segundo elemento não sabia que o primeiro ia agir de uma determinada forma, mesmo não tendo planejado. Ou os dois vieram sem planejar, nem se conheciam, vamos dizer, as pessoas, ou se conheciam e foram cometer crime no mesmo local sem terem planejado antes nada, juntos, com o objetivo doloso de formar uma dupla para cometer crime. Não. Coincidiu de os dois ao mesmo tempo cometerem crime na mesma localidade.
Só que no meu caso não, o que aconteceu é que eu nem sabia sobre a questão que iria acontecer o ataque, o eventual ataque sobre a questão profissional e o eventual provável sobre a questão profissional. E até certo ponto eu achei que havia a questão da proteção espiritual. Em algum momento, quando eu achei que não haveria mais proteção espiritual rápida, aí eu saí. Entendeu? Então, eu peço para dizer, não, a minha intenção foi diferente. Não importa a sua intencionalidade. Claro que importa. Eu fui para proteger, não para cometer crime. Óbvio que importa. Seu promotor. Se eventualmente. É um seriado chamado Homicide in New York, se não me engano, do Netflix. Então, viu, seu promotor? Essa é a questão. Se eventualmente é a meu respeito. Porque daí, claro que a questão da intencionalidade ela é importante nessas 3, 4 hipóteses que eu levantei. É óbvio que é importante, até para a lei americana. Ou para a lei de cada estado americano. Tem que ser, senão não tem. Vai fazer uma análise lógica do cara. Esse dolo que vocês fazem só pode ser categorizado quando um sujeito de repente foi fazer um furto no mesmo apartamento, já planejando com outro cara que outro cara ia cometer homicídios. Aí é outra coisa. Aí eu não sei, até na legislação brasileira teria que ver isso. Né? Eu não sei qual seria a interpretação. É óbvio que a questão da intencionalidade é importante. De repente o cara não foi lá para roubar, o cara foi para fazer proteção espiritual. Então vamos lá. Claro que grande parte delas eram só provocações do tipo, no caso as provocações para mim, na rua ou na internet. Pegamos você, ou mãe abandona filhotes, alguma coisa nesse sentido. No geral, de pouca profundidade, mas que sinalizariam poder haver mais argumentos contra mim, ou no sentido que eles iriam continuar isso. Eu falei, bom, sempre que eles continuam, eu posso dar uma pincelada a mais, já que também é bom para mim, já que eu vou falar da minha inocência. Como não paravam, e falar bem de mim não era um problema necessariamente, e só faria bem a minha imagem, embora eu não preferisse isso, eu preferia que ninguém falasse de mim. Mesmo que eu não precisasse, não precisasse disso, né? Já que também me levaria até nessa situação sobre a pesquisa me fazer descobrir novas informações sobre esse tema, que nem eu sabia antes, mas eu preferia que o tema não fosse trabalhado. Mas já que seria efetivamente trabalhado, não é que eu seria forçado a vomitar informação, é aí que tá, porque não aconteceu esse tratamento com mansidão que eles estão falando. Esse tratamento nem aconteceu, e outras informações que eu falei sobre esse tema não foi baseado em qualquer situação de mansidão que eu tenha vivido, que eu não lembro, sinceramente eu não estou lembrado. Se aconteceu, foram muito poucas. Então daí, não, chegou uma mulher e falou de maneira mansa. Não, mentira, eu já estava falando um monte de informação antes, quando eu era maltratado. A maior parte das informações que eu falei foi porque eu fui maltratado. Não por conta da pressão exatamente, mas eu falei, bom, pode ser que haja novas informações. Mas eu não vou revelar tudo. E quando eu revelo mais ainda, quando eu revelo alguns fatores ainda mais decisivos, não foi por tratamento de mansidão. Mas então foi na base da pressão, porque eu entendi que poderia haver novos argumentos. Agora, eu sabia que poderia não haver novo argumento deles nenhum, e eles estão usando como estratégia. Vamos falar que nós temos um argumento, só porque forçar ele a falar qualquer nova informação que ele tenha. Né? Claro que eu sabia que isso poderia ser uma estratégia, óbvio que eu sabia. Né? Mas essa não era a única possibilidade. Havia a possibilidade que eles realmente tivessem novas informações. Tanto que depois eles disseram, eu acho que era mentira, depois eles disseram que eu tenho que me sentir bem porque eu tenho que saber as coisas antes e as pessoas não sabem de nada, então eu tenho que me sentir bem que os outros não sabem. Não, é porque havia uma coisa que eles não teriam como falar se eles soubessem da informação. Eu admito que vocês pudessem ter outras informações. Eu acho que até por um negócio de gravação, que eventualmente tenha, de fiscalização, aqui em casa, alguma coisa. Mas algumas informações vocês não conseguiram captar direito. Principalmente a questão da dúvida. Como é que vocês falam para eu retornar ao Ministério? Se havia dúvida se isso deveria ser feito. Pela questão de que talvez o argumento fosse pesado às pessoas e coisas análogas a isso. Quer dizer, então vocês não teriam como fazer, então vocês não sabiam. Ou não entenderam direito a informação, ou esqueceram. Que já era uma informação de 2021. Então, não, o que eu estou dizendo assim, eles têm algumas informações e outras eles não têm. Mas eles estão falando como se eles tivessem só para garantir uma estratégia. Mas pode ser que eles tenham outras informações importantes que são usadas para me acusar. Quer saber? Eu vou falar algumas coisas, porque daí já vai garantir minha inocência, para mim é bom. Não é bom que eu seja acusado, mas é bom eu ir revelando aos poucos. Então, é isso. Em meu caso, sobre longa e curta duração em verdade... não, essa parte eu falei. Não é que eu seria forçado a vomitar informação a partir de acusações contra mim, mas que ajudariam ainda mais na caracterização da minha inocência
O pessoal às vezes deve estar reclamando que eu coloco papel no vídeo. Caracterização de minha inocência, vez que esta não era a imagem veiculada na internet por aí e em outras localidades. Essa não era a imagem veiculada. Se acusa por estratégia contra mim, uso isso também a meu favor. Ou se acusa por estratégia contra mim sucessivamente, é o que aconteceu, eu uso isso, eu tento usar isso a meu favor também. E essa é a realidade. E discordando. Talvez não, pelo menos a mulher ali foi mansa na hora como é que é? De interrogar o sujeito. Mas isso não foi exatamente, funcionou como estratégia contra mim, até porque eu sabia, e eu não, isso nem aconteceu, para ser sincero, isso nem aconteceu tão pouco que é algo irrisório diante de tantos ataques que eu recebi. E que não me forçavam a falar. Até porque por muitos ataques que eu recebi, eu não falei, eu não respondi. Né? Alguns ataques, quando eu achei que eles eram, vamos dizer, um pouco mais eivados de uma intenção de demonstrar que eles tinham realmente alguma informação, mesmo eu sabendo que pode ser que eles não tivessem, eu falei, talvez esse momento seja um momento de dar alguma informação a mais, prestar uma informação a mais, dar um detalhe a mais. Eu achei que era interessante. Embora, claro, eu já tivesse muitas dessas teses já elaboradas ali um ano e meio antes, enfim. A questão da interrogadora ser mansa, eu concordo. Não aconteceu muito comigo, não aconteceu quase nada comigo. Ali não. Pelo menos 15% da interrogação do sujeito foi só com informação mansa. Do nosso amigo ali, do Homicide New York, que parecia ser um dos partícipes. Ou até um cúmplice, né? Ali foi 15%. Meu caso não chegou nem a isso. Meu caso chegou no máximo a 6% e olhe lá. E olhe lá, para menos do que isso. Então, mas ela teve mansidão comigo, como se eu não tivesse falado um monte de coisa antes. Na base da pressão. Porque havia a possibilidade de novas informações. Embora eu soubesse que talvez houvesse 0% de novas informações. Mas eu falei, vou soltar um pouco. É melhor para mim. Vai caracterizar a minha inocência. Ou pelo menos qual é o nível, qual é o tamanho da minha inocência nesse caso. E daí o outro cara que fala da questão do níveis de negação, eu só espero que você não force nenhuma pessoa a falar, melhor dizendo, acabe não, de repente se o cara está nativo ainda, né? Espero que você acabe não forçando alguém a falar algo que ela não fez. Algo que no final ela acabou não cometendo. Espero que isso não aconteça, erro não aconteça com você. Policial que sugeriu isso. E ao promotor, se você não fizer análise de intencionalidade e sair presumindo cumplicidade, isso aí não vai dar bom. E não estou falando assim de carreira, de mídia. Eu estou falando que o principal objetivo não vai ser atingido, que é a justiça. Sim, vocês podem caracterizar a cumplicidade. No Brasil, até onde eu lembro, participação é diferente de cumplicidade. Participação é responsabilização menor. Tem a possibilidade de o cara que quis só roubar e não quis que ninguém morresse tentasse impedir o crime de homicídio no mesmo local. Tem N possibilidades, né? Então, quer dizer, é isso aí. Então, não é assim, não, porque a intencionalidade não é importante. Vocês estão loucos, velho. Então, nos Estados Unidos, vocês praticam justiça dessa forma, vocês estão loucos, velho. Eu uso o mando da justiça? Eu uso o mando da justiça? Estou tentando fazer também. Não fazendo no sentido de aplicar, de condenação, como seria o filme lá do Sylvester Stallone, o The Judge, do capacete lá, que ele julga e executa, se não me engano. Não estou aqui dizendo que o filme é ruim necessariamente, não é a ideia aqui. Não nesse sentido. Mas eu estou tentando analisar o grosso do negócio para ficar, não, peraí, tem um detalhe aqui que descaracteriza. Ou pode ser um detalhe super importante que não está sendo analisado. Um detalhe de maior ou menor tamanho. Não em relação à importância, mas às vezes é uma coisa que é muito perceptível e as pessoas não percebem. E às vezes por maldade. Então quer dizer, não porque é intencional, não é importante. Onde é que está esse mundo, cara? Onde é que está o mundo? Meu promotor dizer isso. Não quer pelo desejo de acusar, só porque a pessoa é mais ou menos perigosa. Se a pessoa é mais ou menos perigosa, não quer dizer que ela cometeu crime. Então quer dizer, não. Eu não estudo tanto direito mais. Tem como leigo dizer isso para o promotor. Quer dizer, não tem nenhum cabimento no negócio desse. Então, valeu. Já é bom, já ficando revoltado. Valeu.